Então, pessoal, estamos de volta com um novo mangá. Espero que vocês apoiem também este mangá. O mais poderoso caçador de dragão da humanidade liderou uma equipe para atacar o clã do Dragão de Prata. Eles estavam determinados a destruir o principal inimigo do atual império, a Rainha dos Dragões Prateados, Ross Vass. No entanto, o maior caçador de dragões do Império, Leon, foi traído por seu próprio povo e se tornou um prisioneiro da nação. Dragão, no calabouço dos dragões prateados. Os guardas que estavam fazendo seu trabalho notaram a presença de um inestimável visitante e cumprimentaram Sua Majestade, a Rainha dos Dragões, acenando para seus servos. Ela ordenou que eles saíssem. Primeiro, ela quer ter uma conversa sozinha com o prisioneiro seguindo a ordem de Sua Majestade. Os guardas se despediram e saíram do calabouço com a partida deles. Ela entrou na cela do grande herói matador de dragões e perguntou qual é a sensação de se tornar um prisioneiro do clã inimigo ao invés de responder. Ele pediu para ela tirar sua vida logo, mas ela, sorrindo, perguntou se ele realmente quer que ela dê a ele uma morte rápida, segurando o seu queixo. Ela disse que, infelizmente, esse assunto não é tão fácil. Ela não quer perder seu brinquedo tão rápido, ela quer se divertir mais com seu brinquedo. Ele é um homem bonito e resolvido. Então, se ela adicionar mais algumas cicatrizes nele, seu rosto vai ficar perfeito, sentindo a dor do ferimento que ela causou no seu rosto. Leon rangeu os dentes sem fazer nenhum barulho. Ele não queria dar esse prazer para ela. Em seguida, ele gritou para ela parar de humilhar. Ele é melhor ela ceifar sua vida ou cortar ele em pedacinho como quiser, mas ela tem que agir rápido passando o dedo ensanguentado na língua. A Ross Vass comentou que, por mais poderoso que ele seja, ele acabou nesse estado miserável ao ser denunciado por um companheiro. Seria melhor se ele juntasse ao seu clã dragão. Prateado, dando um sorriso debochado. Leon perguntou se ela se acha digna de ser sua rainha. Esse seu comentário fez ela perder a paciência e enviar ele para longe, com um simples movimento da sua cauda. Enquanto ele tossia sangue por causa do impacto do golpe, ela pisou em sua barriga e perguntou como um prisioneiro ousava ser rude com ela, a Rainha dos Dragões. E também se ele, o Leon Cosmode, acha que ainda é o grande herói da humanidade, elogiado por milhares de pessoas, e se ele ainda sonha em exterminar o clã dos dragões e deixar uma boa reputação para as próximas gerações, se ele ainda estiver pensando nisso, ele deve acordar dessa fantasia, já que agora ele é apenas um prisioneiro ignorante e mal agradecido que vai morrer nessa cela suja. Talvez ele poderia ter tido a oportunidade de deixar seus descendentes desfrutarem de riqueza, mas infelizmente ele não tem um sucessor. Então esse dia nunca chegará. Apesar de estar nessa situação miserável, a força de vontade do herói não diminuiu. Ele avisou para a Rainha dos Dragões não subestimar os humanos. Irritada com a teimosia dele, ela enrolou sua cauda no seu pescoço e começou a apertar devagarinho, enquanto se divertia com sua expressão de dor quando ele estava prestes a partir. De arrasta, ele a chamou de Sua Majestade, e ela, animada, perguntou se ele está pronto para implorar por misericórdia, mais diferente do que ela esperava. Ele falou que, desde o início, ela cometeu 2 erros. O primeiro, ela não deve ficar sozinha com o mais poderoso caçador de dragões já treinado. O segundo, e mais importante, ela nunca deveria ter provado o seu sangue. No momento que ele disse isso, um feitiço mágico foi ativado em suas pupilas. Ele ativou a maldição de sangue e os olhos dela ficaram vermelhos. Assustada, a Rainha dos Dragões soltou o seu inimigo e se distanciou dele. Ela estava sentindo um grande calor espalhando pelo seu corpo e suas pernas acabaram perdendo as forças. E ela caiu de joelhos no chão confusa. Ela se perguntou o que estava acontecendo, e o Prota deu a resposta que ela estava procurando e declarou que muito em breve ela viverá com dor trazida pela alma por toda a sua vida. No momento que ele disse isso, ela rangeu os dentes e pulou em sua direção, sendo capturado novamente por ela. Leon ficou confuso sem entender o que está acontecendo, mas ao ver a expressão que ela estava fazendo, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo com ela. Isso deixou ele chocado. Ele não esperava que ela ficaria animada nessa situação. E antes de pensar em uma maneira de escapar dessa situação, a Rainha dos Dragões lascou um beijão nele.
Apesar dela ser a inimiga da humanidade, ele não conseguiu resistir e acabou fazendo bem bom. Uma hora depois, quando o feitiço diminuiu, o efeito, a Ross Vassi recuperou o autocontrole e ficou confusa com sua situação. Mas no momento seguinte ela se encheu de raiva e perguntou o que ele fez com ela. Apesar dela estar ameaçando ele com sua cauda, ele não ficou com medo e explicou calmamente que a maldição de sangue é uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida ao ter provado seu sangue. Uma conexão de alma será criada entre eles quando ele morrer. A maldição vai colocar ela em dor, sem fim, não querendo aceitar a realidade. Ela gritou que isso tudo é bobagem, se esse é um feitiço que faz efeito depois que ele morre. Então, o que acabou de acontecer? E ele respondeu que foi um acidente. Ele sempre pensou que a dor causada pela sua morte fosse a manifestação de tudo. Ele não esperava que seu efeito colateral fosse aquilo, envergonhada. Ela ordenou que ele calasse a boca, ignorando sua ordem. Ele comentou que até onde ele sabe, os dragões seguem a regra da monogamia após sua morte. A grande rainha dragão prateada não só será incapaz de encontrar um novo companheiro, mas também não poderá deixar descendentes e até mesmo não poderá explicar ao clã do dragão por que tudo isso aconteceu. O efeito desse feitiço proibido superou em muito suas expectativas, debochando ainda mais dela. Ele perguntou o que ela acabou de dizer. A grande rainha dragão prateada tinha falado que ele não teria sucessor, mas agora ela também não terá um. Não, haverá um sucessor da linhagem real dos dragões prateados, perdendo a paciência. A Ross Vassi partiu para cima dele, mesmo sentindo sua intenção assassina. O prota não recuou e perguntou se ela quer ceifar sua vida. Ela não precisa fazer isso. Ela mesma. Ele vai falecer, em breve. Apesar da sua morte estar próxima, ele estava feliz em saber que ela vai viver com ódio por ele e dor ao longo da sua vida. Essa é a sua maldição para ela como ser humano. Após dizer essas palavras, ele perdeu a consciência. Vendo isso, a rainha dos dragões recuperou seu autocontrole. Ela perguntou quem ele pensa que é para falecer após se vingar dela de uma forma tão desprezível. Não tem como ela deixar ele partir tão facilmente. Enquanto dizia isso, ela ativou um feitiço dos dragões e uma tatuagem apareceu no peito do caçador de dragão. Leon Cosmod foi um herói lendário. Exterminador de dragões, quando tinha 5 anos de idade, ele matou o cão raivoso do seu vizinho, com as mãos nuas. Ele foi parado por um top dragonair que passava, e foi aceito como seu aprendiz aos 10 anos de idade. Ele entrou na Academia Imperial de Exterminador de Dragões para estudos adicionais, e 4 anos depois se graduou com a idade mais jovem e a maior avaliação da história. Aos 15 anos, ele põe os pés no campo de batalha de eliminação de dragões e ceifou inúmeros dragões. Recuperou territórios e realizou inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o herói mais forte, o maior caçador de dragões e a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com a guerra. Mas as coisas deram erradas no caminho, e ele acabou se tornando um cativo do clã do dragão. 2 anos se passaram desde que Leon foi capturado. Após passar tanto tempo em coma, ele finalmente abriu os olhos. Parecia que ele tinha acordado de um pesadelo depois de se acalmar um pouco. Ele olhou ao seu redor e se perguntou onde estava, enquanto ficava confuso. Ele ouviu a porta do quarto se abrir e uma garotinha fofa apareceu e ficou feliz por ele estar acordado. E ele ficou surpreso por ver uma garotinha tão fofa. Por causa dela, ele acabou tendo um mal-entendido. Ele entendeu tudo errado e começou a pensar que, por ter feito uma grande contribuição à humanidade, ele entrou no céu e ela deve ser o anjo lendário. Confusa, a garotinha perguntou o que é um anjo. Ao invés de responder, ele cumprimentou ela e perguntou qual é o nome dela. E a menina respondeu que se chama Ana, enquanto elogiava seu nome. Leon se perguntou em sua mente por que a cor do cabelo desse anjo é tão estranha, cabelo preto e branco, e a garotinha acrescentou que sua mãe disse que seu nome significa lua, enquanto se perguntava se anjos também têm mães. Ele se apresentou dizendo que seu nome é Leon Cosmod, e para sua surpresa, a Aninha animada falou que sabe. Leon significa leão surpreso.
Ele perguntou quem ensinou isso para ela, e a garotinha respondeu que também foi sua mãe que falou isso, tendo sua curiosidade ativada. Ele perguntou quem é a mãe da menina, e ela respondeu de maneira fofa que sua mãe é a Hasvasi. Naturalmente, essa revelação fez o prota ficar em choque e começar a se preocupar com aquela possibilidade que assusta qualquer cara. Depois do bem bom para seu desespero, a Ana confirmou seu maior medo. Ela revelou que ele é o pai dela. Essa foi a revelação mais chocante que ele já teve em toda a sua vida. Essa garotinha fofa é, na verdade, sua filha, com a rainha dos dragões. Quando ele ouviu a Aninha chamar sua mãe, ele recuperou do seu choque e olhou em direção da culpada. Dele está nessa situação e viu a Ana chamando a Rosveice de mãe. E falando que o papai acordou, após mimar um pouco sua filha, a rainha dos dragões parabenizou ele por finalmente estar acordado, e a garotinha, toda inocente, comentou que sua mãe deve estar feliz em ver o papai acordado, porque ela veio visitá-lo todos os dias, e ela, com um sorriso malicioso, falou que sua filha estava certa. É claro, Leon não acreditou nisso, ignorando a cara feia que ele estava fazendo. Ela pediu sua filha para sair primeiro e brincar no jardim. Ela tem algo a dizer ao papai dela com a partida da garotinha. O prota perguntou se ela é mesmo sua filha, e a rainha dos dragões respondeu que ela é a filha biológica deles, ficando indignado. Ele disse que ela o odeia, então por que ela deu à luz a uma criança dele e por que ela o salvou? E ela respondeu que ele está dormindo há 2 anos. Ela não pode simplesmente deixar isso para lá depois do que ele fez com ela. Há 2 anos atrás, sem fraquejar, ele perguntou se ela acha que ele queria fazer aquilo. Eles são diferentes e não podem coexistir se fosse em qualquer outra situação. Ele nunca tocaria nela. Se aproximando do rosto dele, ela sorriu e perguntou se tocar nela também é uma tortura para ele, e ele, sem hesitar, respondeu que, é claro. Enrolando sua cauda na perna dele, ela o empurrou na cama e avançou como uma leoa atrás da sua presa. Preocupado, o herói perguntou o que ela está tentando fazer. Mas antes de responder, ela rasgou sua blusa com um simples movimento. Em seguida, ativando seu feitiço, ela respondeu que vai esculpir seu próprio padrão de dragão nele. Assustado, ele disse para ela não fazer isso, mas essa sua reação de medo só fez ela ficar ainda mais animada. Sem hesitar, ela iniciou sua diversão enquanto dizia que essa tatuagem se tornará a vergonha dele, o que significa que de agora em diante ele será seu prisioneiro e nunca poderá abandonar ela quando seus companheiros humanos virem a tatuagem de dragão em seu corpo. Eles pensarão que o grande herói caçador de dragões se tornou um traidor e se rendeu ao clã dos dragões. Frustrado, Leon perguntou por que ela chegou a esse ponto ao invés de responder. Ela perguntou se ele realmente não entende. Leon pensou consigo mesmo que o conceito de vingança da raça do dragão sempre foi um problema difícil para os cientistas de dragões humanos. Sua vingança é um comportamento desumano, que combina paranoia extrema, além da compreensão humana. Interrompendo seu pensamento, ela revelou que quer que ele viva nessa vergonha durante toda a sua vida e seja humilhado severamente por ela pelo resto da sua vida. Ao invés de ficar irritado com sua revelação, ele sentiu um sentimento estranho. Parecia ter algo a ver com o feitiço dela. Sem perder mais tempo, ela declarou que agora vai começar a verdadeira diversão para a rainha dos dragões. Foi uma grande honra fazer de Leon o maior caçador de dragões da história humana. Um servo do clã dos dragões e o parceiro mais próximo da rainha dos dragões prateados, em certo sentido, embora seja tão incrível de uma perspectiva humana. Esta é a vingança dela contra o caçador de dragões como um dragão. No dia seguinte, no castelo da Rosvasi, as empregadas focavam sobre a rainha estar de bom humor hoje e também sobre o motivo ser o marido dela que acordou escondido. Leon ouviu suas fofocas e ficou surpreso com o fato daquele dragão fêmea realmente ter anunciado ao público que ele era o marido dela. Elas não tinham ideia do quão assustadora é aquela mãe. Dragão, ela o espremiu por 1 dia e 1 noite inteiros. Sua cintura está quase quebrada. Aquela humilhação só fez sua vontade de escapar.
Ao mentar, ele jurou que jamais ficará nesse lugar para se tornar brinquedo dela. Então, colocando seu plano em ação, ele analisou os guardas e viu 4 dragões guardando a porta lateral e confirmou que é impossível sair desse lugar. Mas ele notou algo estranho e se perguntou por que tem tão poucos guardas no castelo do Dragão de Prata hoje. É completamente diferente de quando ele chegou aqui 2 anos atrás. É tão silencioso e estranho. Enquanto pensava nisso, ele viu um buraco na muralha e ficou animado. É claro, ele achou estranho ter um buraco nesse lugar e teve suspeita que talvez seja uma armadilha. Mas isso não importava. Ele não podia pensar tanto agora. Ele tinha que sair desse lugar. Não importa o que, mesmo que seja uma armadilha. Ele iria forçar sua saída sem perder mais tempo. Ele deu adeus para a mãe dragão e pensou em sua mente que, quanto à pequena dragona chamada Aninha, embora ela seja muito fofa, ela só pode ser filha daquela criatura por um tempo. Enquanto ele fugia, a garotinha de longe viu ele escapando e avisou sua mãe que seu papai está cavando um buraco de cachorro. E a rainha dos dragões, relaxando, falou que viu isso também. Ele é muito incrível, e sua filha perguntou quando a sua mamãe vai pescar ele de volta, e a Rosveise explicou que sua filha adorável não pode usar a palavra pescar de volta com o pai dela. É muito rude. Confusa, a garotinha perguntou o que deve usar. Então, ela respondeu, o que pegar de volta. Depois de algum tempo, o Prota finalmente estava perto de escapar. Após subir essas montanhas, ele poderá ver as fronteiras do território humano. Mas o estranho era que depois de correr tanto a dragão fêmea, deveria ter o alcançado. Essa sua suspeita estava certa. Ela realmente o alcançou, só que tinha uma pequena diferença na sua aparência, com um tom de voz irritado. Ela comentou que ele é um bom corredor. No momento que a viu, ele percebeu que estava ferrado e tentou fugir sem hesitar, mas foi bloqueado pela sua esposa, frustrado. Ele perguntou se é divertido brincar com ele assim, e a rainha dos dragões respondeu que está realmente muito satisfeita em seguida. Ela perguntou se ele não acha que tudo estava indo muito fácil. Ele já deve ter desconfiado que alguém o ajudou a passar pelos guardas e deixou um buraco para ele escapar. Leon respondeu que mesmo se ele soubesse que era uma armadilha, ele não teve escolha. Ele só não esperava que ela alcançaria tão rápido. Ela fez outra pergunta. O que acontecerá se ele retornar ao território humano? Agora ele já tem sua marca no corpo. Ele acha que ainda o reconheceram como um caçador de dragões. Irritado, ele gritou que então começará sua vida novamente como uma pessoa comum. O que é melhor do que ser torturado por ela, perdendo a paciência? A rainha dos dragões liberou um pouco da sua aura e falou que ele não sabe como apreciar sua gentileza. Após falar isso, ela capturou ele com suas patas e voou com ele em direção do território humano. Já que ele queria tanto voltar, ela decidiu ajudar mesmo com sua gritaria. Ela não hesitou e continuou em frente. 3 horas depois, perto da cidade, na fronteira do Império, ela parou seu avanço e soltou ele do céu. Sendo pego desprevenido, ele começou a gritar igual uma garotinha. Esse tipo de queda normalmente tiraria a vida de alguém, mas devido às árvores, ele conseguiu amortecer sua queda. Após a dor inicial da queda, ele prestou atenção ao seu redor e viu uma cidade humana na sua frente, e a rainha dos dragões, indo na sua forma humanoide, confirmou que esse é o Império Humano e perguntou que quando ele vê a cidade humana que ele não vê, há muito tempo ele deve sentir que pode voltar ao mundo humano, simplesmente passando por cima dela. Ele tem que aceitar a realidade. Ele não pode mais voltar, mesmo que pareça próximo no momento que ela falou isso. A marca do dragão apareceu em seu corpo e ela explicou que esqueceu de mencionar que quando uma das duas pessoas com a marca do dragão quer fazer aquilo com a outra, a marca do dragão produzirá uma reação. Agora, ele está sentindo calor por todo o corpo e não está conseguindo suportar a vontade, e o motivo dela ter trazido ele nesse lugar é porque ela quer que ele entenda quão vergonhoso é estar diante da sua cidade natal e está se sentindo atraído pela inimiga da humanidade, usando toda a sua força de vontade. Leon perguntou se ela acha que ele vai perder a fé por causa disso. Ele vai esperar pacientemente até que a oportunidade para se vingar
Chegue. Quando chegar, ele vai retribuir em dobro por toda a humilhação que ela o causou. Esse surto de raiva dele deixou ela um pouco surpresa, mas em seguida ela deu um belo sorriso e pressionou ele no tronco da árvore enquanto dizia que está tudo bem, ela estará esperando por ele, vivo ou morto. Galera, se vocês querem saber como vai se desenrolar a história do caçador de dragão que criou uma família com a inimiga número 1 da humanidade, a rainha dos dragões, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Até a próxima.